Madrinha, eu não sou a Flávia, eu sou a Sueli. Essas foram as palavras absolutamente arrepiantes que uma criança de apenas 3 anos disse para sua própria madrinha em São Paulo, 3 anos após sua morte. Isso mesmo que você ouviu. Esta é a história real e completamente documentada de como uma menina de 3 anos morreu de meningite fulminante em 1963, na cidade de Mogi Mirim, interior de São Paulo, e retornou exatamente 1 ano depois como sua própria irmã mais nova. O que você está prestes a descobrir neste vídeo vai te deixar completamente sem palavras e questionar tudo o que você acredita sobre vida e morte. É um dos casos de reencarnação mais extraordinariamente bem documentados de todo o Brasil, investigado rigorosamente pelo renomado Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, com testemunhas oculares, datas precisas, nomes completos e documentos oficiais que comprovam cada detalhe desta história impossível. Sueli era filha de um casal de imigrantes libaneses muçulmanos que se estabeleceram no Brasil em busca de uma vida melhor. Uma criança absolutamente linda, extremamente carinhosa e amorosa, que adorava de paixão sua madrinha Dona Clementina Costa Carreira. Em abril de 1963, aos apenas 3 aninhos de idade, uma meningite fulminante e devastadora tirou sua preciosa vida em questão de poucas horas. Mas o que aconteceu depois desta tragédia vai literalmente te arrepiar da cabeça aos pés. A madrinha Clementina teve sonhos premonitórios completamente detalhados. 9 dias inteiros antes da tragédia acontecer. E exatamente 1 ano depois da morte de Sueli, quando nasceu Flávia, a nova irmãzinha da família, algo absolutamente extraordinário e inexplicável começou a acontecer na casa deste casal libanês. Prepare-se para uma jornada que vai transformar completamente sua visão sobre a existência da alma humana. Esta não é ficção, não é lenda urbana. É ciência pura, documentando o impossível. Dia 2 de abril de 1973, uma terça-feira aparentemente comum na pacata cidade de Mogi Mirim, se transformou no início assombrado de uma das histórias mais perturbadoras e inexplicáveis já documentadas cientificamente em todo o território brasileiro. Dona Clementina Costa Carreira, funcionária pública federal respeitada e mulher de fé, acordou completamente em pânico durante a madrugada, com o coração disparado descontroladamente, suor frio escorrendo abundantemente pelo rosto e uma sensação de terror absoluto tomando conta de todo o seu ser. O sonho havia sido tão intensamente real, tão nitidamente vívido, que ela ainda conseguia sentir perfeitamente o cheiro penetrante de flores fúnebres e terra molhada do cemitério. No sonho absolutamente terrível e detalhado, ela viu com uma clareza perturbadora sua querida afilhada Sueli morta. A menina apareceu usando exatamente seu vestido cor-de-rosa de aniversário. Aquele mesmo vestido lindo que Clementina havia comprado com tanto carinho para a festa de aniversário do dia 5 de abril. No sonho, Sueli olhou diretamente nos olhos de sua madrinha e disse com uma voz etérea: "Madrinha, eu morri, mas eu vou voltar para você." O mais assombrosamente assustador de tudo? No mesmo sonho premonitório, ela também viu seu próprio sobrinho afogado nas águas turbulentas do Rio Pardo, em Ribeirão Preto. 2 presságios devastadores de morte na mesma noite. Coincidência? Absolutamente jamais. Durante absolutamente todo o dia 3 de abril, Clementina ficou completamente inquieta, extremamente nervosa e com uma angústia inexplicável corroendo seu coração. Ela precisava desesperadamente ver Sueli. Decidiu ir imediatamente até a casa da família libanesa para preparar carinhosamente doces e bolos para o aniversário da menina, que seria celebrado no dia 5. Quando finalmente chegou, Sueli correu alegremente para seus braços, como sempre fazia desde pequenina. Mas, desta vez, algo estava completamente diferente.
Quando Sueli se jogou nos braços de Clementina naquela tarde de abril, algo absolutamente inexplicável aconteceu. Clementina sentiu uma angústia devastadora e completamente inexplicável. Um aperto desesperador no peito, como se uma força invisível estivesse apertando seu coração com garras geladas. Ela abraçou a criança com força e, sem conseguir se controlar, desabou em lágrimas desesperadas. "Por que está chorando desse jeito, comadre?" perguntou alarmada Dona Selma, a mãe muçulmana de Sueli, vendo sua comadre em prantos. "Aconteceu alguma coisa terrível?" Clementina, completamente relutante e lutando contra suas próprias emoções, finalmente cedeu à insistência da mãe de Sueli e contou em detalhes sobre o sonho absolutamente terrível que havia tido. Dona Selma, mulher profundamente religiosa, seguindo os preceitos muçulmanos, ficou visivelmente perturbada com o relato. Na cultura muçulmana, sonhos possuem significados profundos e são considerados avisos divinos. Ela pediu fervorosamente para que Clementina não contasse aquilo para mais ninguém, especialmente não na frente de Sueli. Durante os 2 dias seguintes, uma atmosfera pesada e carregada pairou sobre a casa da família. Clementina não conseguia tirar as imagens perturbadoras da mente. Sueli, por sua vez, continuava brincando alegremente, completamente alheia ao presságio terrível que rondava sua existência, como uma sombra mortal. Dia 5 de abril chegou finalmente, o aniversário de Sueli. A festa aconteceu normalmente, exatamente como planejado. A menina brincou felizmente, riu gostosamente, comeu com prazer todos os doces que Clementina preparou com tanto amor e dedicação. Ninguém na festa imaginava nem por um segundo que seria a última vez que veriam aquela criança linda e cheia de vida. As fotografias daquele dia mostram Sueli radiante, usando o vestido cor-de-rosa que aparecera no sonho premonitório, sorrindo inocentemente para a câmera, sem fazer a menor ideia de que o destino já havia selado seu trágico fim. O mesmo vestido do sonho, a mesma expressão alegre, o mesmo sorriso angelical. O que aconteceu exatos 6 dias depois do aniversário vai te deixar completamente de queixo caído e questionar tudo sobre o poder da premonição. Dia 11 de abril de 1963, às primeiras horas da manhã, o telefone tocou insistentemente na casa de Clementina. Do outro lado da linha, a voz desesperada e entrecortada de Dona Selma trazia a notícia mais devastadora que uma mãe pode dar. "Clementina, a Sueli, ela morreu. Meningite fulminante. Em poucas horas." A criança havia passado extremamente mal durante toda a madrugada anterior, com febre altíssima que chegou aos 40 graus, convulsões violentas que faziam seu pequeno corpo tremer descontroladamente, e uma deterioração neurológica tão rápida que os médicos não conseguiram fazer absolutamente nada para salvá-la. Em questão de apenas algumas horas, a vida se esvaiu completamente do corpinho frágil da menina. Exatamente como Clementina havia visto no sonho premonitório 9 dias antes. Mas esperem, a história fica ainda mais assustadora. No exato mesmo dia 11 de abril, o sobrinho de Clementina foi encontrado afogado nas águas do Rio Pardo, em Ribeirão Preto. Exatamente, mas exatamente como ela havia presenciado no sonho terrível. 2 mortes previstas com 9 dias de antecedência absoluta. Como uma coisa dessas é humanamente possível? Quando Clementina chegou completamente devastada à casa da família libanesa para o velório, ela ficou paralisada de terror ao ver Sueli no caixãozinho branco. A menina estava usando o mesmo vestido cor-de-rosa do aniversário, exatamente como havia aparecido no sonho premonitório. Cada detalhe, cada dobra do tecido, cada fita do cabelo, tudo rigorosamente idêntico ao que ela havia visto. Naquela mesma noite do velório, algo ainda mais arrepiante aconteceu.
Clementina teve um segundo sonho com Sueli. Desta vez, a menina apareceu no cemitério da cidade, posicionada exatamente entre duas grandes árvores, que, coincidentemente, era o local preciso onde seria sepultada no dia seguinte. Sueli estava usando o mesmo vestido rosa e disse com uma voz cristalina: "Madrinha, não chore. Eu vou voltar para você e para a mamãe." Exatamente um ano se passou desde aquela tragédia devastadora. A dor lancinante da perda ainda era absolutamente imensa e insuportável no coração despedaçado de Dona Selma, a mãe muçulmana de Sueli. Como mulher profundamente devota, seguindo rigorosamente os preceitos de sua fé, ela se ajoelhou em oração e fez um pedido que mudaria completamente o destino de toda a família. Meu Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, me dê por favor uma filha exatamente igual à minha querida Sueli que se foi. Eu imploro, traga de volta para mim uma criança com o mesmo coração, o mesmo amor, a mesma alegria que minha filha tinha. E aconteceu o absolutamente impossível. Como se as próprias forças celestiais tivessem ouvido o clamor desesperado de uma mãe em luto, Dona Selma engravidou poucos meses depois. Em 1964, exatamente um ano após a morte trágica de Sueli, nasceu Flávia, uma menina absolutamente linda, com características físicas surpreendentemente semelhantes à irmã falecida. Os pais de Flávia, ainda completamente devastados e traumatizados pela perda dolorosa de Sueli, tomaram uma decisão drástica que mudaria tudo. Decidiram se mudar completamente para São Paulo quando a bebê Flávia tinha apenas 8 meses de idade. Queriam desesperadamente recomeçar a vida em outro lugar, deixar todas as lembranças dolorosas e traumáticas para trás, fugir das memórias que assombravam cada canto da casa em Mogi Mirim. Dona Clementina, a madrinha que havia presenciado todos aqueles eventos sobrenaturais, perdeu completamente o contato com a família libanesa. 3 longos e dolorosos anos se passaram em completo silêncio. 3 anos intermináveis de saudade profunda, de lembranças constantemente presentes, de uma dor que simplesmente não passava e continuava corroendo sua alma dia após dia. Até que, finalmente, em 1967, Clementina reuniu toda sua coragem e decidiu fazer a viagem até São Paulo para visitar a família. O que aconteceu neste reencontro absolutamente extraordinário vai literalmente te arrepiar da cabeça aos pés e questionar tudo o que você acredita sobre a natureza da alma humana. O momento que você está esperando ansiosamente finalmente chegou, e o que aconteceu desafia completamente todas as leis da lógica e da ciência convencional. Quando Dona Clementina chegou à residência da família em São Paulo, Flávia não estava em casa. Havia saído para fazer compras com a mãe. Clementina esperou pacientemente, extremamente ansiosa e curiosa para finalmente conhecer pessoalmente a nova filha do casal libanês. Aquela criança que havia nascido para substituir o vazio deixado por Sueli. Então, elas finalmente chegaram da rua. Dona Selma abriu a porta segurando pela mão uma menina de exatos 3 anos, idade que Sueli tinha quando morreu. E o que aconteceu nos segundos seguintes vai ficar gravado para sempre na história da pesquisa paranormal brasileira. Assim que Flávia colocou os olhos em Clementina, uma senhora completamente desconhecida para ela, que nunca a havia visto antes em toda sua curta vida, algo absolutamente extraordinário aconteceu. A menina soltou imediatamente a mão da mãe e correu diretamente para os braços de Clementina. Não foi uma corrida tímida ou hesitante de criança conhecendo uma pessoa nova. Foi exatamente, mas exatamente como Sueli costumava fazer. Braços completamente abertos, sorriso radiante e familiar, se atirando no colo da estranha, com uma intimidade e familiaridade que era absolutamente impossível de explicar por qualquer lógica racional.
Clementina ficou literalmente em estado de choque completo. O coração disparou violentamente. As lágrimas brotaram incontrolavelmente. Era como se Sueli tivesse literalmente voltado dos mortos e estivesse ali, viva, nos seus braços novamente. Flávia se aconchegou no colo de Clementina com exatamente a mesma posição, os mesmos carinhos delicados, a mesma intimidade natural que Sueli demonstrava. Para uma criança de 3 anos que supostamente estava vendo aquela senhora pela primeira vez na vida, o comportamento era matematicamente impossível de explicar por coincidência. "Madrinha, eu gosto muito da senhora", disse Flávia, olhando diretamente nos olhos de Clementina com uma intensidade perturbadora e familiar, como se reconhecesse uma alma irmã. Clementina, tentando desesperadamente manter algum tipo de racionalidade diante do impossível, respondeu cuidadosamente: "Flávia, você não é minha afilhada, minha querida. Eu sou madrinha do Dudu", referindo-se a outro afilhado que ela tinha na mesma família. O que aconteceu imediatamente depois vai te deixar literalmente sem palavras. Flávia começou a chorar desesperada e inconsolavelmente. Ela brigou violentamente com Dudu, gritando com uma convicção absolutamente perturbadora que Clementina era sua madrinha verdadeira, sua e de mais ninguém. As lágrimas escorriam abundantemente pelo rostinho da menina, como se sua própria identidade mais profunda estivesse sendo negada e rejeitada. Horas se passaram na casa. Clementina estava costurando calmamente um vestido para Dona Selma, e algo absolutamente idêntico aos tempos de Sueli aconteceu. Flávia permaneceu grudada ao seu lado durante todo o tempo. Exatamente como Sueli fazia quando estava viva. Mesmo com todos os brinquedos coloridos espalhados pela casa, mesmo com outras crianças brincando no quintal, Flávia não se afastou nem 1 centímetro da madrinha. Então Clementina decidiu fazer um teste definitivo que mudaria tudo. "Flávia, vai buscar um copo d'água fresquinha para mim, por favor?" A resposta que veio da boca daquela criança de 3 anos arrepiou até os ossos e congelou o sangue de todos os presentes na sala. "Madrinha, eu não sou a Flávia. Eu sou a Sueli. Não me chame de Flávia. Eu não quero esse nome. Eu quero que a senhora me chame de Sueli, porque eu sou a Sueli. A senhora é minha madrinha verdadeira. Se a senhora não me chamar de Sueli, eu fico muito, muito triste." E começou a chorar novamente, desta vez com uma angústia ainda mais profunda e desesperadora, como se sua própria identidade essencial, sua própria alma, estivesse sendo cruelmente negada e rejeitada pelas pessoas que mais amava no mundo. Dona Selma presenciou absolutamente tudo em silêncio sepulcral. Como muçulmana devota, ela abaixou respeitosamente a cabeça ao ouvir o nome da filha morta sendo pronunciado. Clementina, percebendo claramente o constrangimento religioso de Dona Selma e profundamente tocada pela angústia genuína da criança, finalmente aceitou. "Pois não, minha filha. Eu sou sua madrinha. Não precisa mais ficar triste, meu amor." Flávia imediatamente parou completamente de chorar e voltou a sorrir radiante, como se finalmente tivesse sido reconhecida e aceita pelo que realmente era em sua essência mais profunda. Na hora do jantar familiar, algo ainda mais perturbador aconteceu. Flávia se dirigiu diretamente para o mesmo lugar exato que Sueli ocupava quando estava viva, ao lado direito de Clementina, na mesma cadeirinha de madeira, com exatamente os mesmos hábitos peculiares à mesa, a mesma forma de segurar os talheres, os mesmos trejeitos na hora de comer. Depois do jantar, Clementina foi para a cozinha preparar alguns docinhos caseiros como costumava fazer. E Flávia perguntou algo que literalmente congelou o sangue de absolutamente todos os presentes na casa. "Madrinha querida, a senhora não vai fazer aquele docinho de chocolate especial que eu gosto tanto?"
Como uma criança de apenas 3 anos, que teoricamente nunca havia provado os brigadeiros especiais e únicos de Clementina, sabia com tanta certeza que aqueles eram seus doces favoritos? Os exatos mesmos doces que Sueli adorava, apaixonadamente e pedia constantemente. Clementina, com as mãos tremendo visivelmente de emoção, perguntou discretamente a Dona Selma: "Me diga uma coisa com sinceridade. Flávia tem exatamente os mesmos costumes e hábitos que Sueli tinha?" A resposta da mãe foi absolutamente devastadora e definitiva. "Tudo, comadre. Absolutamente tudo. Tudo mesmo. Exatamente como Sueli fazia quando estava viva. Flávia faz igualzinho. As mesmas manhas de criança mimada, os mesmos gostos peculiares para a comida, os mesmos gestos delicados com as mãos, a mesma personalidade forte e carinhosa. É como se a alma de Sueli tivesse simplesmente mudado de corpo." Durante os 3 dias completos que Clementina permaneceu hospedada na casa da família, Flávia não se afastou dela nem por um único minuto sequer. Não quis brincar com seus brinquedos coloridos, não se distraiu com outras atividades infantis, não deu atenção para mais ninguém. Esta história absolutamente extraordinária chegou rapidamente aos ouvidos do Sr. Alcides Hortêncio, influente e respeitado líder espírita da cidade de Mogi-mirim, homem de grande cultura e conhecimento, que imediatamente reconheceu a importância científica e histórica do caso que havia presenciado. Ele entrou em contato direto com o renomado Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, uma das mais respeitadas e rigorosas instituições de pesquisa paranormal de todo o continente sul-americano, conhecida internacionalmente por seus métodos científicos impecáveis e investigações meticulosas. O Instituto enviou imediatamente seus melhores pesquisadores especializados para investigar minuciosamente cada detalhe desta história absolutamente extraordinária. Eles entrevistaram extensivamente Dona Clementina, coletaram depoimentos detalhados de múltiplas testemunhas oculares, verificaram rigorosamente todas as datas mencionadas, analisaram documentos oficiais de nascimento e morte. Em 14 de novembro de 1971, precisamente às 11h40, foi realizada uma entrevista oficial, completamente gravada em equipamento profissional, com Dona Clementina Costa Carreira, onde cada detalhe minucioso foi registrado permanentemente para a posteridade científica. Os investigadores também entrevistaram cuidadosamente Dona Líbera Ribeiro e sua filha Angélica, testemunhas diretas que confirmaram categoricamente o sonho premonitório detalhado de Clementina 9 dias completos antes da morte trágica de Sueli. Ela me contou que estava completamente apavorada porque tinha tido um sonho terrível em que vira a menina morta. Eu ainda falei que a menina estava linda e saudável. Ela vinha sempre aqui brincar. Daí, no outro dia seguinte, ela realmente morreu exatamente como foi sonhado. Confirmou categoricamente Dona Líbera durante seu depoimento gravado. Todos os fatos foram rigorosamente documentados com precisão científica. Todas as testemunhas foram ouvidas individualmente e confrontadas. Todas as datas foram verificadas em cartórios oficiais. E a conclusão unânime dos cientistas e pesquisadores foi absolutamente categórica. Este era um caso completamente legítimo e genuíno, que sugeria fortemente, com evidências concretas e irrefutáveis, o fenômeno da reencarnação humana. Os pesquisadores do renomado Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas analisaram meticulosamente todas as hipóteses científicas possíveis para explicar este fenômeno absolutamente extraordinário e inexplicável. Fraude deliberada, completamente impossível. Dona Clementina Costa Carreira era funcionária pública federal de reputação ilibada, pessoa íntegra e respeitada na comunidade,
E, curiosamente, deu muito maior ênfase ao fenômeno do sonho premonitório do que ao próprio caso de reencarnação. Além disso, que motivo terreno teria uma família muçulmana tradicional e conservadora para inventar uma história sobre reencarnação, conceito que nem sequer faz parte de suas crenças religiosas? Memória genética? Como explicar cientificamente uma criança de apenas 3 anos insistir categoricamente em ser chamada pelo nome da irmã morta, reconhecer instantaneamente sua madrinha sem nunca tê-la visto antes e lembrar perfeitamente de gostos específicos e únicos como os brigadeiros especiais? A genética não explica memórias comportamentais tão específicas e detalhadas. Incorporação mediúnica. Para esta hipótese funcionar, Flávia teria que estar em estado de transe mediúnico constante durante toda a sua vida, o que nunca foi observado por ninguém. Ela agia permanentemente em estado absolutamente normal de consciência. Brincava, comia, dormia normalmente. Coincidência estatística? Com tantos detalhes específicos, comportamentos idênticos, reconhecimento instantâneo e memórias precisas? A probabilidade matemática seria inferior a 1 em bilhões, impossível estatisticamente. A única explicação científica que se adequava perfeitamente a todos os fatos observados, sem exceção, era inequivocamente a reencarnação. Flávia não apenas lembrava, ela demonstrou concretamente ser Sueli, através de comportamentos automáticos, memórias específicas e reconhecimentos que uma criança de sua idade jamais poderia ter adquirido por meios convencionais. Hoje, mais de 5 décadas depois destes eventos extraordinários, o caso Flávia X Sueli permanece absoluto como um dos marcos históricos da pesquisa científica sobre reencarnação em todo o território brasileiro e internacional. Este não é um conto fantástico de ficção ou uma lenda urbana sem fundamento. É um caso real, rigorosamente documentado cientificamente, com nomes completos, datas precisas, testemunhas vivas e evidências físicas irrefutáveis que resistem ao escrutínio mais rigoroso. A menina que morreu prematuramente aos 3 anos em 1963 realmente retornou 1 ano depois, na mesma família libanesa, carregando intactas suas memórias mais profundas, sua personalidade única e seus vínculos afetivos mais intensos. Dona Clementina teve absolutamente todos seus sonhos premonitórios confirmados. Em cada detalhe específico, o sobrinho morreu tragicamente afogado no Rio Pardo. Sueli morreu de meningite no dia exato previsto, e a promessa espiritual "eu vou voltar" se cumpriu de forma absolutamente literal. O pedido desesperado e sincero de Dona Selma, "Meu Deus, me dê uma filha igual a Sueli", foi atendido de uma forma que ela jamais imaginou possível em seus sonhos mais extraordinários. Este caso científico prova definitivamente que o amor verdadeiro e profundo transcende completamente as barreiras da morte física. Que vínculos emocionais genuínos podem trazer uma alma de volta ao mesmo núcleo familiar? Que a consciência humana individual pode sobreviver completamente à destruição total do corpo físico. Fontes oficiais verificadas. Reencarnação no Brasil. 8 casos que sugerem renascimento. Por Dr. Hernani Guimarães Andrade. Publicado oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP. Depoimentos gravados, arquivados, no IBPP. Certidões de óbito e nascimento verificadas em cartórios de Mogi Mirim. Se esta história real e documentada te emocionou profundamente, curta este vídeo imediatamente e compartilhe urgentemente com alguém especial que precisa descobrir que a morte definitivamente não é o fim da existência. Inscreva-se agora mesmo no canal Círculo das Vidas e ative o sininho para receber mais casos reais e rigorosamente documentados
de reencarnação que vão transformar completamente sua visão sobre a vida, a morte e a eternidade da alma humana. Deixe nos comentários sua opinião. Você acredita que Sueli realmente reencarnou como Flávia? Conta para toda a nossa comunidade se você já viveu algo similar ou conhece casos parecidos. Sua experiência pode ajudar outras pessoas.